Fala galera, bem-vindos à crítica do episódio final da 7ª temporada de Game of Thrones. Antes de mais nada, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho que ajuda bastante. Nesse episódio final a gente vê as últimas peças se encaixando no grande tabuleiro que vai ser a batalha final dos próximos 6 episódios, ou seja, da 8ª temporada, que pra quem não sabe é a última temporada de Game of Thrones. Logo no início do episódio a gente vê todo o poder de Daenerys chegando em King's Landing, para tão aguardada reunião entre a Daenerys e a Cersei, e praticamente todas as outras pessoas que importam no programa todo estão nessa reunião, desde a Cersei da Daenerys, obviamente, até o Jon Snow, os irmãos Clegane, o Montanha e o Cão, o Tyrion, o Jaime, vários outros personagens importantíssimos no decorrer de toda a série estão reunidos pela primeira vez, e a cena é cheia de tensão e é incrivelmente bem dirigida. Pra mim, de todas as grandes cenas da história de Game of Thrones, essa cena só perdeu pra Cersei explodindo todo mundo naquela cena épica que termina com Tommen se suicidando. Pra mim foi a melhor cena até agora, mas essa cena da reunião ficou bem próxima, é uma cena que junta toda a mitologia da história em uma só reunião. A gente vê a Cersei e a Daenerys, uma olhando com aquela cara pra outra. A tensão é palpável no ar e eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. A Daenerys chega um pouquinho depois, ela chega de dragão, mas antes mesmo daquilo, até o caminho para onde eles estão indo é incrivelmente tenso. E como é de se esperar, todo mundo se mostra irredutível até eles verem os mortos-vivos, até eles verem o plano que eles fizeram no episódio anterior de trazer um zumbi até a Cersei. Acabou dando muito certo, teve exatamente o impacto que eles esperaram e deu origem a um diálogo entre todas as partes. E como já é de costume, o Jon Snow, o cara mais teimoso de Westeros, colocou tudo a perder justamente por causa da teimosia dele. O Tyrion teve que falar com a Cersei para salvar tudo. E eu acho que a conversa entre ele e a irmã dele vai ser uma das conversas mais importantes entre ele e a Cersei, justamente porque eles não mostraram o final da conversa e logo depois da conversa a Cersei volta e declara que vai ajudar a Daenerys e o Jon Snow na batalha contra o Rei do Norte, o que foi muito estranho, não combinava muito com o personagem dela, mas eu fico imaginando o que será que esses dois conversaram no finalzinho, que curiosamente não foi mostrado. Então o Tyrion tá cada vez mais suscetível a atrair a Daenerys, a meu ver. A gente vê no final do episódio e desde o começo dessa 7ª temporada, ele questionando ela, as decisões que ele toma não sendo tão proveitosas para Daenerys. Eu ainda acho que ele é leal à sua família, o que me leva ao meu próximo ponto. Para mim, mesmo tendo sido uma das cenas mais geniais da história da televisão, eu ainda acho que foi uma cena relativamente inútil, porque a Cersei, de uma forma juvenil, ela concorda com tudo que estão falando ali na reunião, concorda com a Daenerys, que ela não vai querer nenhuma exigência, e na mesma cena, na cena seguinte, ela já fala que não vai fazer nada daquilo, que ela não vai cumprir com um acordo, o que mostra que a reunião foi meio inútil. A única coisa que ela serviu foi pro Jaime desertar e acabar abandonando finalmente a Cersei. Finalmente a gente descobriu o limite do Jaime, que no fundo ele é um cara bondoso, só que nasceu na família errada, né? Teve o pai errado, a irmã errada, e talvez se fosse só ele e o Tyrion, eles ainda seriam bem amigos até hoje. E eu fico mais curioso ainda para saber o que será que a Cersei e o Tyrion conversaram no final da conversa. Afinal, se a intenção dela era descumprir o acordo, por que ela já não descumpriu logo de cara? Por que ela já não concordou com tudo? Mas, a meu ver, a Cersei dependeu muito do roteirismo nessa última temporada. Desde a primeira vitória dela, quando Euron Greyjoy dominou a batalha inteira, numa das batalhas mais forçadas de Game of Thrones, ele não era nem mesmo um aliado dela, e ganhou a batalha e teve a primeira grande vitória da Cersei, e depois disso eles dependeram completamente novamente de roteirismo para dominar Highgarden, que a série conseguiu transformar os Tyrell, que era uma das famílias mais fortes e mais ricas, e eles foram dominados muito rápido, até essa manobra da Cersei com o Banco de Ferro de Bravos. Ela disse em um pequeno discurso ali, quer dizer que vocês vão apoiar uma forasteira que tá vindo cheio de escravos e etc, sendo que o Banco de Bravos é uma cidade forasteira, entre aspas, ele fica em Essos também. Então esse argumento de que a Daenerys está vindo de Essos com o exército não faria tanto sentido assim para convencer o Banco de Bravos a conceder dinheiro para ela pagar outro exército de escravos para vir, porque ela vai usar esse dinheiro para trazer um exército de mercenários para lutar por ela. Então acho que não é um investimento muito bom para o banco investir na Cersei, porque simplesmente não faz muito sentido. E mais uma vez o roteiro está pendendo para o lado da Cersei para ela parecer essa arquiteta política incrível, sendo que na verdade ela não fez praticamente nada demais nessa temporada inteira. E para mim o melhor momento de longe do episódio foi em Winterfell. A Sansa e a Arya já estavam em conflito desde o começo da temporada, desde que a Arya chegou em Winterfell, elas não estão se batendo, e quando a Sansa manda buscarem a Arya pro salão principal,
eu imaginei que uma das duas fossem morrer, que a Arya ia fazer alguma merda, ou a Sansa ia mandar matar a irmã dela por traição. E foi legitimamente um dos poucos momentos que realmente me surpreendeu nessa temporada, quando a Sansa vira e fala Lord Baelish que ela estava falando com ele, acusando ele de ser o traidor. E foi até um pouco triste ver ele tentando sair dessa situação usando a única arma dele, que é falar, mas ninguém mais acredita nele. Ele acabou gastando todos os seus recursos e ele não é nenhuma sombra do que ele foi nas primeiras temporadas. Ele estava simplesmente tentando separar as duas irmãs. A gente nunca vai saber qual é o jogo longo dele, o que ele estava batalhando para fazer. E é muito legal ver o olhar da Sansa quando ela vai falando que ele foi o responsável pela morte do pai, até pela briga entre os Lannister e os Stark, e coisas que aconteceram bem antes até do seriado começar, coisas de 10 anos antes do seriado. O Lord Baelish já era culpado por tudo isso, ou seja, ele é um dos grandes arquitetos de tudo que aconteceu em todas as temporadas de Game of Thrones. Eu só queria saber quando que a Sansa e a Arya chegaram a um acordo a respeito disso, quando que elas sentaram e realmente conversaram, porque isso não é mostrado na série. E depois 3 momentos dos mais esperados aconteceram na sequência. Primeiro, Jon e a Daenerys finalmente ficaram juntos, né? A titia Daenerys. Enquanto o Tyrion fica no corredor com uma cara de ódio. Eu não entendi muito bem, será que o Tyrion tem alguma motivação passional a respeito da Daenerys, ou será que tem a ver com a conversa que ele teve com a Cersei? E vai ser interessante ver como que a Daenerys vai reagir ao saber que o Jon Snow tem, na verdade, mais legitimidade ao Trono de Ferro do que ela, ou se o Jon Snow vai simplesmente desistir do Trono de Ferro, ou até se os dois vão morrer, se um vai morrer e o outro não. Vai ser bem interessante ver o desenrolar dessa trama toda. Além disso, o Samwell Tarly chega a Winterfell e ele consegue trazer um pouquinho de vida pro Bran, que é de longe o personagem mais chato hoje da série, e ele consegue fazer inclusive uma cena engraçada quando o Bran fala que ele é o corvo dos 3 olhos. A cara do Samwell Tarly é simplesmente impagável. E nessa conversa descontraída, eles acabam descobrindo que, na verdade, o Jon Snow é o Aegon Targaryen, que ele é o legítimo herdeiro, uma coisa que todo mundo já sabia depois do episódio que o Samwell Tarly tá lendo ali, que o casamento foi anulado e posteriormente ele casou novamente com a Lyanna. E mais importante do que isso, o Bran decide contar pro Jon Snow, ou seja, pela primeira vez ele não vai ficar segurando as informações. Ele já tinha dado algumas informações para Sansa e para Arya, e agora parece que ele vai começar a compartilhar um pouquinho mais do conhecimento dele. Parece que ele tá jogando um pouquinho mais com o time dos Stark. E por fim, o inverno chegou para King's Landing. Pela primeira vez, King's Landing tá embaixo de neve, o que é uma cena que eu tava esperando bastante. O Jaime fugiu, vai ser bem legal ver se ele se juntar ao Tyrion. Eu acho que se o Tyrion estiver dando uma guinada pro lado do mal para trair a Daenerys e o Jon Snow, e o Jaime conseguir trazer ele de volta, vai ser um momento muito bom na próxima temporada, se isso realmente acontecer. E finalmente o Exército dos Mortos chegou até a muralha, e como eu falei no meu último vídeo a respeito de Game of Thrones, tinham 3 cavaleiros e o Rei da Noite, ou seja, novamente tinham 4 cavaleiros, tinham 4 White Walkers, o que ajuda na minha teoria que eu postei há alguns dias. Se vocês quiserem, o link tá aqui na descrição. E o dragão zumbi solta gelo ou solta um fogo azul. Eu só sei que ele solta de uma forma tão forte que, mesmo sendo gelo, consegue destruir uma parede de gelo. Eu não sei exatamente como é que funcionaria a física disso tudo, mas a muralha finalmente caiu, mesmo tendo sido falado durante a série toda que a muralha é cheia de magias, até que o tio Ben não pode atravessar a muralha. Mas aparentemente eles esqueceram, ou o fogo do dragão anula essa magia. Eu não sei exatamente como funcionaria isso. E como sempre, o Game of Thrones está de parabéns, os efeitos especiais são fantásticos. Para mim, esse foi um dos episódios mais bem dirigidos até hoje. Sem nenhuma grande batalha, a gente teve diálogos sensacionais, principalmente no julgamento do Mindinho. Mas vamos ser sinceros, Game of Thrones perdeu um pouquinho daquele ímpeto das primeiras temporadas. Se a gente der uma olhada, depois da morte do Ned Stark, do casamento vermelho, do assassinato do Joffrey e do Tyrion matando o pai dele, o Littlefinger morrer no final da temporada, convenhamos, não foi um final épico, alguma coisa assim. Em termos de mortes, obviamente aconteceram várias outras coisas bem importantes nessa temporada, porém eu acho que em termos de mortes a série ficou devendo um pouquinho, e eu esperava realmente que fosse morrer alguém um pouquinho mais importante para a série. O que mais me incomodou na série foi o quase desaparecimento da ambiguidade moral. Antigamente todo mundo tinha tons de cinza, todo mundo era do bem, era do mal, e eu até achei que a série ia dar um tom novo para isso. Se a Cersei realmente cogitasse lutado no lado da Daenerys, a gente ia ver a maior vilã da série hoje tendo um lapso, né, de bondade, lutando junto,
mas não, era só uma pegadinha do malandro ali que ela estava fazendo. Então a gente está vendo uma coisa que o George R.R. Martin falou que jamais aconteceria no mundo do Game of Thrones, que é uma história de o bom versus o mal. A gente está vendo basicamente isso, o Jon Snow contra o Rei da Noite. E mesmo com os problemas que eu citei nesse episódio, nos episódios anteriores, se vocês quiserem, eu fiz a crítica de todos os episódios anteriores, está aqui no canal. Eu achei essa talvez a melhor temporada desde a primeira. Todo episódio acontece alguma coisa bem grande para avançar a história. Eu sei que eles se teletransportaram praticamente de um lugar para o outro, mas eu acho que pelo custo da produção, pelos efeitos especiais, a gente tem que relevar um pouquinho esses saltos temporais que eles deixaram nessa temporada. E cada episódio trouxe uma nova peça para montar o tabuleiro que para mim vai ser a temporada mais épica de todos os tempos na televisão, pelo menos em termos de batalhas e efeitos especiais. Tá prometendo realmente muito. Bom, galera, o que vocês acharam desse último episódio e da temporada como um todo? Eu ainda tenho mais um vídeo sobre Game of Thrones para fazer, uma teoria que eu vou postar aí provavelmente na próxima semana. Então fiquem atentos. Que nota vocês dariam para a 7ª temporada de Game of Thrones? Diga nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.